Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, igreja. Irmãos, eu fiz um vídeo acerca de uma visão que o Senhor me deu com o cantor Lázaro. E essa visão tem causado assim uma certa polêmica, porque muitos irmãos não acreditam, né? Alguns questionam, mas Deus vai mostrar isso? Qual é o objetivo disso? Isso vai edificar o quê? Irmãos, o porquê Deus mostra, para que Deus mostra, isso não importa. Isso não importa, irmão. Deus mostra isso, Ele mostra o que Ele quiser. Ele revela o que Ele quiser, irmãos. Não é o que nós queremos, não é como nós pensamos. Mas o mais interessante, irmãos, é que eu tive essa visão com o Lázaro, que ele estava dentro de uma casa toda desorganizada, toda bagunçada, e ele estava arrumando essa casa, e ele era um anão, e ele dizia por várias vezes que o lugar era muito ruim. E eu falei sobre essa revelação, sobre essa visão. Irmãos, o que mais me impressionou foi que alguém entrou no meu canal e colocou lá que um outro irmão no canal dele colocou uma revelação acerca também do cantor Lázaro, um tal de Felipe, acho que é Felipe Souza, ou é Felipe Santo. E irmãos, eu por acaso estava olhando o YouTube, vi o vídeo desse irmão. Irmãos, prestem atenção. A mesma visão que Deus me deu, que eu via de fora a casa onde Lázaro estava, Deus deu para o outro irmão, Feliciano Lima, e na visão dele ele entrava na casa. Enquanto eu não entrei, eu só via de fora que ela estava muito desorganizada, bagunçada. E o anão, sendo Lázaro, reclamando que ali era muito ruim, ele estava tentando organizar aquilo ali. Eu vi o cantor Lázaro. Mas, irmãos, ele estava pequeno, ele era pequeno, ele era assim, eu via ele como se fosse a sua mesma, seu mesmo formato de rosto, de corpo, mas ele diminuído, ele estava como se fosse um anão, ele estava como se fosse um anão, pequeno assim, era como se fosse uma casa que estava toda desorganizada, toda bagunçada, não é? E eu via ele pequeno assim, e ele vinha arrumando algumas coisas naquela casa. E as coisas, havia muita coisa sobre o sofá e ele está mexendo ali. Eu ouvi quando ele dizia: aqui é muito ruim, aqui está muito ruim, esse lugar é muito ruim. Eu ouvi nitidamente ele falando isso. Então eu vi a casa de fora na visão que o Senhor me deu. Mas o irmão Feliciano Lima, ele viu a casa por dentro e descreveu da mesma forma. Irmãos, isso para mim foi algo sobrenatural, isso me surpreendeu, isso me deixou maravilhado. E o Senhor rapidamente me deu um arrebatamento de sentidos. E o Senhor me levava, me colocava em frente a uma casa, mas o Senhor me levou a entrar dentro desta casa. E esta casa, irmãos, quando eu entrava por dentro, ela era muito feia por dentro. E eu via poeiras por dentro daquela casa. Era muita teia de aranha, muita poeira. E quando eu fui observando por dentro da casa, eu senti um cheiro de podridão por dentro daquela casa. Tava tudo fora do lugar por dentro daquela casa, tudo bagunçado, tudo revirado. E eu senti aquele odor de podridão. E quando eu chego num quarto, eu vejo um homem pegando fogo. Um homem em desespero cantando e pegando fogo, né? E do lado dele eu via um demônio. E eu falava: Senhor, quem é este homem que está cantando essa música e está queimando, pegando fogo? E eu escutei a voz do Espírito Santo que dizia assim para mim: este homem que tu vês és Lázaro. E quando o Espírito Santo disse isso para mim, eu fiquei pensando assim: esse Lázaro que o Senhor está dizendo é o que está na Bíblia, o rico e o Lázaro? E o Espírito Santo disse para mim desse jeito: não é este homem que eu estou falando da Bíblia, e sim o cantor Lázaro. Este homem que tu estás vendo é o cantor Lázaro. E eu começava a me desesperar vendo aquela cena. Eu falei: Jesus, eu não acredito que ele está se queimando. E aquele fogo queimava ele. E o Senhor dizia para mim, né, que era o cantor Lázaro. E eu entrava em desespero quando eu escutava o grito dele. E cada vez que ele cantava, aquele demônio do lado dele torturava ele, botando tapuru, botando aqueles vermes na boca dele e fazendo ele engolir. E aquele demônio falava assim, torturando ele: cante mais, eu quero ouvir o som que sai da sua voz. Cante mais alto. E mesmo na hora ele ria
do Lázaro pegando fogo. E eu falava, Senhor, eu não quero ver mais isso, me tira daqui. Veja a confirmação através desse varão, que ele também teve essa visão e eu não sabia. Eu não sabia. Talvez você pode não acreditar, é claro, mas eu sei. E Deus sabe. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar nada. E de repente esse irmão trouxe esse vídeo desse varão, e eu acho que ele fez há alguns anos atrás, não é? E confirmou, irmãos, confirmou tudo aquilo que o Senhor mostrou para mim, ele dentro de uma casa, mostrou também para o outro em um arrebatamento. Não há como duvidar das revelações divinas, daquilo que Deus mostra. Sim, está confirmado. O cantor Lázaro não está lá na glória. O cantor Lázaro está sim no lugar de tormento, de dor e de muita tortura, de muito sofrimento, de muita humilhação. É lamentável, mas é verdade.